O objetivo desse vídeo é desenvolver o protótipo de cancela automática, usando o Arduino Uno e os seus componentes. E o que seria uma cancela automática? Cancela automática geralmente são aqueles dispositivos que vocês encontram em locais que precisam e tem fluxo de carro, como estacionamento de shoppings ou a porta de algum evento. E é aquela arte eletrônica que abre e fecha para justamente passar os carros. E o nosso objetivo desse vídeo é tentar desenvolver um protótipo parecido com isso, né? Então, vamos começar criando nosso ambiente de circuito e vamos usar o que até esses três últimos vídeos nós usamos, que é o nosso Arduino Uno, junto com a nossa placa de ensaio. E o que a gente sempre faz em todos esses vídeos é conectar o nosso 5 volts com o nosso positivo e o nosso GND com o negativo. Sempre tentando respeitar as ideias das cores, né, para a gente não se confundir na hora de montar na prática. Então, com isso, a gente já fez a nossa primeira alimentação. Como nós queremos que isso seja automático, ou seja, de uma certa distância, que o objeto estiver do nosso dispositivo, que seria a cancela abre ou fecha isso automaticamente. Com isso, vamos precisar de um componente que já usamos na última aula, no caso, o último vídeo, que seria o nosso sensor ultrassônico. Vamos de novo aqui em todos e sensor de distância, que sempre vamos pegar o HC SR04. Então, esse aqui nós já conhecemos, nosso último, no caso, vídeo. E vamos usar ele novamente agora para poder fazer com que isso seja autônomo, nosso sistema seja autônomo. Então, a ideia desse dispositivo é que quando o objeto estiver a uma certa distância do nosso sensor ultrassônico, ele vai comandar um outro dispositivo aqui, que é o novo, e a gente vai ensinar a mexer nele, que é o nosso servomotor. Então, nós vamos em todos, vamos procurar aqui nossos, na verdade, eu acho que o básico a gente vai encontrar. Todos. Aqui. Micro servomotor. Então, esse é o nosso novo componente que nós vamos aprender nessa aula. Eu geralmente gosto de deixar ele em outra direção. Então, vamos mudar aqui a direção dele. E o que é um micro servomotor? O micro servomotor, ele tem um conjunto de engrenagens que faz com que ele só gire de 0 a 180 graus. Então, ele vai fazer justamente uma meia volta. E com isso, ele pode replicar justamente esse movimento de uma cancela, que ela gira de 0,90 graus. Então, a gente consegue calcular isso e comandar esse servomotor, microservomotor, na verdade, para fazer esse, esse fenômeno. Outra coisa de suma importância que a gente entender é que a gente vai usar as informações do nosso sensor ultrassônico para poder fazer esses comandos. Assim como a gente fez para acionar a buzina no último vídeo. Agora a gente vai trocar o dispositivo que será comandado. Em vez de a buzina, vamos usar o microservomotor. Dito isso, vamos fazer nossas conexões. Vamos sempre usar LEDs. Então, além desses componentes, vamos usar os LEDs para a gente poder visualizar melhor como está a disposição da distância para o nosso servomotor. Que, obviamente, vai estar próximo do nosso sensor ultrassônico. Então, a gente quer saber se está muito próximo, o quão distante está do nosso objeto. A gente vai pegar de novo 3 LEDs. Um vermelho, um amarelo e um verde. Verde sendo para distâncias
que estão mais longas, amarelo intermediário e o vermelho quando está muito próximo. Perfeito? Feito isso, vamos conectar. Então, nosso LED, acredito que todo mundo já está ciente de como conecta. Então, a gente coloca aqui nas colunas, onde tem de novo aqui a perna maior, que é o nosso positivo, e a menor, o nosso negativo. Feito isso, a gente vai pegar nossos resistores para evitar com que esses LEDs queimem. Então, vou botar aqui no negativo a nossa perna dos LEDs com o negativo que está passando aqui na horizontal, que vem do nosso GND. E depois disso, vamos conectar o positivo deles nos nossos pinos digitais, justamente porque vamos controlar esses LEDs. Então, por conta desse interesse de controle neles, vamos conectar ambos os LEDs dos pinos. Então, o vermelho eu conectei no pino 2, o amarelo agora eu vou conectar no pino 3 e o verde eu vou conectar no pino 4. Tudo bem? Feito essas conexões dos LEDs, vamos fazer a conexão agora do nosso servomotor. Para a gente poder fazer uma disposição melhor do nosso servomotor, o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar a parte, nossas linhas orientais inferiores com as superiores. Então, a gente liga o positivo com positivo, insere, negativo com negativo, insere. Certo? Então, vou só trocar as cores aqui. E a mesma coisa faço também para o nosso negativo. Então, feito isso, agora tanto as fileiras de baixo quanto as fileiras de cima estão conectadas com os negativos e com os positivos, respectivamente. Com isso, lembrando que o nosso VCC é o positivo, o nosso sensor ultrassônico, e o GND é o negativo. Então, vou conectar aqui o negativo no nosso negativo e o positivo, na verdade, no positivo. Trocar as cores. Outra coisa que é importante lembrar, que o nosso trigger está relacionado com a emissão da onda sonora que vai sair por esse acionador, e o nosso eco, o eco vai sair no outro, vai sair não, vai receber os sinais relativos às ondas sonoras emitidas pelo nosso emissor. Então, é importante também ligar isso no nosso Arduino. Haja vista aqui, como já expliquei nos nossos últimos vídeos, é justamente pelo tempo de resposta do acionador com o recebimento do eco que nós conseguimos calcular o tempo. Sabendo disso, com a velocidade do som, o que é importante desse sensor é o cálculo da distância. Então, conseguimos saber os valores de distância. Então, tá. Então, vou botar de novo aqui o trigger como azul e o eco como roxo. Perfeito. Então, fizemos as conexões agora dos LEDs e as conexões do nosso sensor ultrassônico. Próxima conexão é o do nosso e do principal componente desse vídeo, nosso micro servomotor. Nele, podemos encontrar 3 tipos de pinos. Esse pino, que está vendo aqui marrom, que quando vocês verem na prática, ele de fato também é marrom, é o nosso negativo. Aqui está chamado solo. A potência é o positivo e o sinal é justamente o que ele vai receber do Arduino. Então, a partir do sinal que conseguimos calcular o ângulo no Arduino e mandar essa informação para ele poder girar relativamente esse ângulo escolhido. Então, com isso, vamos fazer a primeira conexão de alimentação. Então, aqui o solo é o negativo. Então, vamos conectar aqui no negativo. Não precisa de servomotor, não. Nesse caso, não precisaremos de resistores. Então, a potência vai ser no positivo. Então, deixa eu trocar as cores aqui. E o sinal, vamos colocar aqui
Vamos colocar no pino 9. Aqui eu vou botar uma cor rosa. Certo? Então, com isso, temos todas as conexões. Conectamos aqui o nosso microservomotor, o nosso sensor ultrassônico e os nossos LEDs. Então, recapitulando qual é a função de cada um nesse nosso sistema. A função do nosso sensor ultrassônico é captar, né, os sinais sonoros e, obviamente, calcular a distância, saber a distância do objeto para o nosso dispositivo e mandar essa informação para o Arduino. O Arduino traduz essas informações e, a partir disso, controlar o nosso microservomotor para abrir ou fechar uma porta, digamos assim, no nosso exemplo. E os LEDs vão só mostrar para a gente visualmente a disposição da distância do objeto para o nosso dispositivo. Perfeito? Tendo essa noção, precisamos agora construir o nosso algoritmo, ou seja, a lógica desse contexto que estamos trabalhando. Então, vamos lá fazer isso. A ideia segue muito parecido com a que já fizemos no nosso último vídeo. Então, aqui vou dar um zoom aqui para os senhores, senhoritas. Então, por enquanto, vou estar assim. E vamos sempre começar pegando nosso sistema de controle e pegar para sempre, que é a nossa estrutura de loop, né? Feito isso, vamos definir uma variável. Nesse caso, com a nossa variável será a nossa grandeza física nesse sistema será a distância. Então vamos definir uma variável relativa a esse nome, distância. Sem um acento. Tá. Então definimos a variável, criamos aqui 3 componentes. Um é o nome da distância e outros são pinos de definição. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos definir como esse pino de distância ele vai ser distribuído. Então, esse pino de distância, na verdade, essa variável de distância, ela vai receber as informações do nosso servomotor. E assim como fizemos no nosso último vídeo, vamos aqui em componente de entrada e vamos pegar aqui o nosso bloco de ler sensor de distância. Esse bloco bem grande aqui. Vamos colocar aqui. Então, como é que vai estar escrito aqui? Se vocês perceberem, tá? Ler sensor de distância, acionando no pino acionador. Nosso acionador é o nosso trigger, que a gente colocou bem aqui no nosso pino 7. Então, vamos definir como 7. E pino de eco, que é o que vai receber do acionador. Então, pino 6, que é o que definimos aqui na nossa disposição. Se vocês quiserem colocar outros pinos, vocês só tem que ter o cuidado de colocar eles relativamente nesses blocos bem aqui. E a unidade será centímetro. Perfeito? Então, o próximo passo agora, vou colocar também, aqui nossas estruturas de condição. O que é que significa? Que a partir de certas lacunas de distância, ou seja, certos intervalos de distância, a gente vai poder mandar um sinal para o Arduino fazer algo para a gente. Primeiramente, a gente vai calcular as cores dos LEDs, ou seja, vamos botar aqui, acima de um certo valor, a partir desse aqui, ó, essa estrutura, se, então ou outro. Então, se, aí perceba que tem uma estrutura mais hexagonal, né? Então, a gente pega essa, que é justamente essa de comparação, estrutura de comparação. Então, a gente vai comparar a distância. Então, quando a distância for maior ou igual a 100, assim como fizemos no nosso último vídeo, 100 centímetros, ela vai ligar um LED. Como é uma distância ainda, digamos, em relação ao nosso exemplo aqui, distância longa, vamos colocar o LED verde, porque está seguro por enquanto, não chegou próximo do nosso objeto. Então, para isso, a gente precisa definir pino, colocar aqui. Ou seja, quando essa condição ser satisfeita, ela vai ligar nosso pino, que é o pino relativo ao LED verde, está ligado ao pino 4. Ela vai ligar o pino 4.
Todavia, se ela não for satisfeita, é importante que esse pino esteja desligado, ou seja, não esteja passando corrente. Então, a gente vai definir pino 4 novamente, só que em vez de alto, vamos colocar baixo. Então, vai estar desligado. Tudo bem? Outra coisa, agora é fazer um contexto intermediário. Digamos que ele não nem está muito longe e nem está muito próximo. Então, vamos precisar novamente de uma estrutura de controle. Se então, agora em vez de colocar essa estrutura de comparação, a gente vai fazer colocar essa estrutura aqui, que é tipo um intervalo. Precisamos de dois contextos. Então, vamos colocar aqui. É por isso que colocamos o E. O E é se a distância tiver menor que 100, ou seja, distância menor que 100 centímetros, e ela for superior ou igual a 50, ou seja, está nesse intervalo muito próximo de 50. Então, vamos pegar novamente aqui matemática, de comparação, botar a distância maior ou igual a 50 centímetros. Aí, quando estiver dentro desse range, no caso desse intervalo, vamos ligar o nosso pino relativo ao LED amarelo. Pino 3 aqui, só recapitulando. Sempre temos que ter essa observação para não convergir o nosso algoritmo com nossas conexões. Então vamos em saída, definir pino, no caso nosso pino 3 como alto. Haja vista que se essa condição seja satisfeita, vai ligar isso. Se ela não for satisfeita, vamos aqui em outro, pino 3 baixo, ou seja, esteja desligado. Justamente para não conflitar isso aqui. Então toda vez que isso não seja satisfeito, desligado. Agora, por último, que é quando a nossa distância mínima ultrapassada, na verdade, estiver muito próximo do nosso limite, queremos que abra o nosso portão, ou seja, acione o nosso microservo motor. Então ele vai fazer um giro de 90 graus. Aqui ele está fechado, e depois queremos que ele abra, ou seja, ele esteja a 90 graus desse ângulo aqui, desse ponto de referência. Então, como é que fazemos isso? E além disso, também queremos que ligue o LED vermelho. Então, novamente, vamos pegar a estrutura de condição. Dentro dela, vamos colocar novamente essa estrutura matemática de comparação. Colocamos dentro dessa lacuna a distância e, como definimos, quando a distância for abaixo de 50 centímetros, queremos que abra nossa cancela, ou seja, abra o portão, enfim. Para isso, vamos ligar também o nosso LED vermelho, que está conectado ao pino 2, está alto. E além disso, vamos também girar o nosso motor. Então, aqui ainda na estrutura de saída, vocês vão ver aqui que tem a parte de... vocês vão vendo, configurar tipo de tela, imprimir tela, tipo de tela, definir LED, imprimir monitor serial, reproduzir alto-falante, girar servomotor. Está no quarto, de cima para baixo. Então, se eu for abaixando aqui no quarto bloco de saída, tá girar servomotor. E aí você tem que saber qual pino que você ligou ele, que foi o pino 9, no nosso caso. Põe o pino 9. E aí vamos colocar aqui o ângulo que ele deve girar, um ângulo de 90 graus, ou seja, ele vai ficar perpendicular e vai fazer com que o nosso automóvel, carro, algo que esteja querendo passar, passe. Então ele vai liberar o caminho. Mas, se essa condição não for satisfeita, queremos que ele não gire e também o nosso LED não ligue. Então, feito isso, vamos botar novamente nosso pino 2, só que vamos colocar como baixo. E agora girar o servomotor em 0 graus, ou seja, ele não vai girar, se isso não for satisfeito. Então,
esse é o nosso algoritmo. Recapitulando aqui, vamos começar lendo a distância como os sinais vindos do nosso sensor ultrassônico, que está relacionado ao nosso trigger pino 7 e o nosso eco pino 6. Depois disso, definida a distância, vamos condicionar ela através dos centímetros. Então, a cada 100 centímetros, se tiver acima de 100 centímetros objetos do nosso motor, na verdade, do nosso sensor ultrassônico, queremos que ele ligue o nosso pino 4, que está relativo ao LED verde. Se ele tiver entre 100 e 50, ligue o nosso pino 3, que é relativo ao LED amarelo. E se ele for abaixo de 50 centímetros, queremos que ele ligue o nosso microservo motor e também ligue o nosso LED vermelho. Então vamos ver se isso na prática está funcionando. Então vamos lá. O que eu quero aqui, que eu mostrar para vocês, eu vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Então aqui, vocês percebam que aqui está os centímetros, ou seja, 200 centímetros. Então, o que é que a gente percebe aqui? Que não está saindo, ó, por mais que a gente esteja variando a distância, não está sendo ali. O que aconteceu é que aqui a gente fez uma troca. A gente botou o trigger no 6 e o eco no 7. E aqui está ao contrário. Ó. O eco, no caso do trigger, está no 7 e o eco está no 6. Então, a única coisa que devemos corrigir aqui. Trigger no 6, o eco no 7. E um tá aqui, ó. 6 está ouvindo o trigger, que é a cor azul, e o eco está no 7. Então foi justamente isso que ocasionou o problema de não estar ligando as outras cores. Feito isso, e por isso que é de suma importância a gente estar sempre atento, porque isso eventualmente acontece. E é por isso que é importante sempre usar o nosso simulador antes mesmo da gente programar ou fazer na prática. Que fica muito mais fácil de visualizar. Então, fazendo novamente a compilação, ou seja, ligando o simulador, percebemos que ele já começou ligando o pino, ligando aqui o LED verde, certo? Por quê? Se a gente calcular ver a distância aqui, ó, nosso objeto, é até interessante ver que, de fato, o trigger emite a onda, bate no objeto e volta aqui no nosso eco. E a distância desse objeto aqui, nossa simulação, está de 147 centímetros, né? Então, novamente volta para o nosso ponto aqui. Se a distância for maior que 100 centímetros, ela liga o LED verde. Como está aqui, ó. Ligado o LED verde, de fato a distância é maior que 100 centímetros. Então, agora, se a distância... Vamos de novo aqui. Se a distância tiver entre... Se a distância estiver entre 50 e 100, liga o LED amarelo. Então, ó, perceba que agora o LED amarelo ligou, porque a distância agora está de 68 centímetros. Está entre 0 e 100. E se estiver abaixo de 90 graus, na verdade de 50 centímetros, liga o nosso LED vermelho e o ângulo do nosso servomotor ele gira. Mas o contrário, ele deveria voltar para 0 graus. Deve estar acontecendo aqui. Aconteceu aqui que a gente não botou no outro contexto aqui, ó. Isso é importante, ó. Viu que a gente não definiu o pino do servomotor, então ele não está voltando para 0 graus, caso não seja satisfeito. Então, de novo, defini o pino dele como 9. Isso é interessante mostrar na aula, porque, novamente, isso aqui eventualmente acontece. E aí, justamente é bom a gente ter atenção e mostrar agora para vocês que é isso acontece, ó. Percebam que justamente quando a distância acima de 100 centímetros, está aqui ligado ao nosso LED verde, e
tá aqui 0 graus, ó. Ele tá perpendicular aqui. Perpendicular não, tá paralelo a esse eixo aqui do nosso microservomotor. Agora, se pegar o objeto e diminuir para baixo de 90 centímetros, de 50 centímetros, liga o LED vermelho e agora o nosso microservomotor fica perpendicular justamente a esse eixo aqui. E se voltarmos de novo uma distância de 100 centímetros, ele volta a ficar paralelo e liga o nosso LED vermelho. A mesma coisa se tiver entre o intervalo de 100 a 50. Vai ligar somente o amarelo e ele ainda vai continuar paralelo. Novamente, se deixar abaixo, ele abre e nossa cancela. Então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Agora vamos para o vídeo de montar usando os componentes do nosso kit da Seduc.